Olá, famílias viajantes, sejam muito bem-vindos. Eu sou Vanessa Marinho, eu sou do Travel Kids and Fun, e hoje eu estou aqui para a gente falar sobre como você pode conhecer um destino a mais, incluir um destino a mais na sua viagem, ou até um país a mais na sua viagem, sem precisar pagar pelas passagens ou pagar algo muito relevante. Como que você pode fazer isso? Existe uma estratégia para isso, o nome dela chama Stop Over. Mas antes de eu continuar esse vídeo, peço para que você deixe o like, se inscreva aqui no canal, porque ajuda muito a gente a continuar produzindo conteúdo de qualidade. A gente fala sobre milhas, passagens, viagem com criança, destinos e vários vídeos que vão te ajudar a viajar muito mais, pagando menos aí durante o seu ano. Então, vamos lá, galera. Vou explicar para vocês o que é o stopover. Vamos lá. Toda companhia aérea, ela tem um lugar onde é o principal, onde fica a base dela principal, né? Seja destinos nacionais quanto internacionais. Essa base, geralmente, alguns destinos, principalmente internacionais, tem uma pausa. A aeronave, o seu voo, por exemplo, se você vai pela TAP para a Europa, e o seu destino principal não é Portugal. A TAP sempre vai parar ali em Portugal, seja em Lisboa ou seja ali em Porto. Já a American Airlines, ou a Air France, ela sempre vai parar ali na França. Se você vai para Portugal por ela, ela vai parar ali na França. Então, a Gol, aqui no Brasil, São Paulo, e aí por diante. E esses pontos de paradas podem te gerar ali, você pode fazer um stopover, que é você ficar, se a sua conexão é superior a 24 horas, você pode ficar ou de 3 a 5 dias naquele destino sem pagar nada mais por isso. Essa técnica já é bastante utilizada em voos internacionais. No Brasil, antigamente, era muito vantajoso também, há muitos anos atrás, ali na minha adolescência. Para quem não sabe, o meu primeiro emprego foi numa agência de turismo, então eu aprendi essa técnica lá. E eu utilizei na minha primeira viagem ali, quando eu trabalhava nessa agência, eu utilizei e eu fiz um stopover. Eu ia para São Paulo, eu fiz um stopover em Brasília, fiquei por 3 dias lá e não paguei nada mais pela passagem. Só que no Brasil ficou um pouco inviável, mas agora as empresas começaram aí a se mexer um pouquinho mais e divulgar mais esse serviço de stopover, mas nem sempre vale a pena, tá? É sempre bom você entender ali as tabelas de preço, saber quanto que é aquela passagem, para saber se está valendo a pena. Já nos voos internacionais, geralmente vale muito a pena, mas para isso você precisa aprender essa estratégia, aprender a fazer isso na prática. Eu vou mostrar aqui na tela do computador alguns sites que já te facilitam isso, mas nem sempre vão te dar a opção mais barata. Por exemplo, eu já fiz stopover, como eu já falei para vocês há muito tempo atrás, eu já fiz aqui no Brasil. Agora as empresas estão começando a divulgar aí, mas você precisa saber. Mas para voos internacionais, a gente conheceu já Portugal, sem precisar pagar nada por isso. Eu conheci Kuala Lumpur, na Malásia, sem precisar pagar nada mais por isso. Deixa eu ver. A gente também fez. Mas essa é outra estratégia, já é uma outra estratégia, que é o Open Jaw. Mas fica para um outro vídeo, se vocês quiserem. Pede aqui nos comentários que depois eu faço um vídeo melhor sobre isso. Que é você ir por um país e voltar por outro. Também tem uma estratégia aí para você conseguir pagar mais barato nisso. Mas a gente já parou em Miami, indo para Las Vegas. A gente ficou aí tanto na ida quanto na volta por 3 dias, mas nem sempre o stopover você vai conseguir fazer na ida e na volta, tá? Geralmente é só você escolhe ou na ida ou na volta. Mas como a gente já tem umas estratégias mais avançadas, a gente comprou separadamente e a gente criou-se stopover na prática, sabendo ali as estratégias, e conseguiu parar em Miami, tanto na ida quanto na volta, indo para Las Vegas, tá? Já conhecemos, que mais? A gente já conheceu, tem mais um país na Europa. Eu tenho uma lista, daqui a pouco eu mostro para vocês, mas vamos lá para eu compartilhar aqui a tela do computador,
Mas quem ainda não deixou o like, vai deixando o like aí, gente, porque ajuda muito a gente a produzir esses conteúdos aqui para vocês. Então, vamos lá. Ó. A Latam, ela já está agora divulgando até esse serviço, faz um tempinho, né? Que é aqui, ó. Compre voos com stopover em São Paulo e Brasília com o nosso assistente virtual. Você não consegue. Aqui ele te dá a opção, ó, múltiplos destinos. Não, a Latam não te dá, tá? Enganei aqui. Nos outros vai dar. Mas aqui você entra em contato, você consegue fazer esse stopover conversando com eles pelo WhatsApp. Como que eu faço isso, Vanessa? Primeira coisa, para você saber se esse stopover vai valer a pena, porque o stopover da Latam já diz aqui, é São Paulo ou Brasília, tá? Ah, Vanessa, mas como assim? Se você vai para um destino, vamos lá, Manaus, Fortaleza, pela Latam tem direto, mas você vai para uma cidade que ela tem uma escala já em São Paulo ou em Brasília. Esse voo vai ter essa escala lá. Então, se vai ter essa escala, por exemplo, a minha sogra foi agora para interior de São Paulo. E aí tinha essa pausa lá em São Paulo. Na verdade, a dela foi em Brasília, ela parou em Brasília. Ela podia solicitar aqui e tentar fazer esse stop-over em Brasília, passar ali uns 3 dias a mais. Para que serve esse stop-over, Vanessa? Eu estou com pressa. Se você está com pressa, não tem lógica nenhuma você conhecer aquele lugar, então tudo bem. Mas se você, por exemplo, está viajando com criança, vai fazer um voo longo. Quando a gente foi para Doha, no Catar, a gente fez isso. Por quê? Porque eu saí, na época eu morava em Manaus, então eu saí de Manaus e fui para São Paulo, porque não tem voo direto, né, para Doha. A gente parou em São Paulo, então a gente parou por 3 dias em São Paulo. Para quê? Fuso horário, para ir se adaptando, voo longo, porque São Paulo, Doha, são 13 horas e 30 de viagem. Inclusive, a gente fez um stopover em Doha, porque o destino final era. O começo ali da viagem seria Tailândia. E aí, são 13 horas e 30 para chegar em Doha, direto de São Paulo, e mais 8 horas para chegar em Phuket, que era onde a gente ia começar a nossa viagem da Tailândia. Então, o que a gente fez? A nossa filha, na época, tinha 2 anos. Era muito mais vantagem a gente parar em Doha, conhecer um país a mais ali em Doha, a gente ficar por 3 dias para ir se adaptando a fuso horário, para ir se adaptando a um voo gigantesco de longo, para ir ali conhecer uma outra cultura, que a gente queria ter essa experiência também. Seria o país ali sediado da Copa do Mundo, então a gente já tinha esse interesse. Então a gente fez esse stopover, a gente não pagou nada mais por isso lá em Doha, tá? Então, você pode fazer isso para quebrar fuso horário, para conhecer um país a mais, para ficar ali, aproveitar ainda mais sua viagem, sem precisar pagar mais por isso, tá? Então, a Latam, aqui você precisa entrar no WhatsApp e conversar com eles, sabendo que aquele voo que você vai escolher, quando você for comprar, você vai começar a pesquisar a sua passagem, e você viu que o voo mais barato, ou o voo que você vai mesmo, tem essa pausa, ou São Paulo ou Brasília, aí você pode entrar em contato com eles e fazer ali um orçamento do stopover. E aí você vai ver. Eles vão aumentar muito o preço? Não, não vão aumentar, vai ser o mesmo valor. Então, talvez você aí curta São Paulo, curta Brasília por 3 dias e aproveite um destino a mais na sua viagem. Já na Azul, você tem a opção aqui de múltiplos trechos, né? Então, aqui ele te oferece o stopover na Azul, ó. Cadê? Ele te oferece o stopover em São Paulo, tá? Então, na Azul, você só vai conseguir fazer ali se você tiver uma pausa em São Paulo, porque são companhias aéreas nacionais. Daqui a pouco a gente vai passar pelas internacionais, que são as que melhores você vão aproveitar, tá? Porque aqui no Brasil nem sempre vai valer a pena. Agora, vale muito mais a pena quando você consegue, por exemplo, da Latam, você fala ali no WhatsApp com eles, né? Então, você já viu o lugar, você falou ali com eles, é mais fácil de conseguir também. Então, a da Azul você consegue fazer em São Paulo. A Gol, vamos passar para a Gol aqui.
A Gol, ela te oferece o stopover em São Paulo também. A maioria das companhias é São Paulo, porque São Paulo ali é um lugar que sempre tem uma pausa, ou São Paulo ou Brasília, geralmente, né? Então, se você também tem essa opção do stopover em São Paulo ou Campinas, ó, eles te oferecem nesses dois destinos, você consegue ali fazer solicitando. Mas vamos lá para as internacionais, que eu acho muito interessante. E aí eu vou te dar alguns sites que você pode fazer essa pesquisa. Lembrando que é sempre muito importante você saber antes o valor daquela passagem, tá? Então, o Google Flights, ele tem alguns caminhos ali que ele te facilita saber quais são os voos que vão ter pausa. Se vocês quiserem um vídeo específico sobre as novas estratégias aí para utilizar o Google Flights na hora da sua pesquisa, comenta aqui embaixo, Google, que aí eu faço um vídeo para vocês melhor sobre isso, que tem aqui no canal, mas eles alteraram agora, final de agosto, eles incrementaram algumas coisinhas a mais no site, aí vocês pedem aí que eu passo para vocês. Então, vamos lá, aqui você consegue colocar aqui na opção onde tem ida e volta, só ida, várias cidades. Então, você já consegue fazer um orçamento. Mas, como eu falei, primeiro você faz a pesquisa da sua passagem sem o stopover. Qualquer lugar que você vá fazer, seja voo internacional, nacional, para primeiro saber se vai valer a pena o stopover, você precisa saber quanto que é o valor da sua passagem, tá? Ah, Vanessa, o valor varia, o valor da passageria varia bastante. Aqui no canal eu sempre estou comunicando estratégias para vocês conseguirem aí os melhores valores, mas aí depois você consegue orçar aqui, colocar múltiplos destinos. Como é que faz isso, Vanessa? Ó, aqui é o destino Fortaleza, de onde para onde, né? De onde para onde? E aí, aqui você vai conseguir orçar o destino. Por exemplo, eu vou botar aqui só para a gente... Paris, tá? Só para a gente fazer uma pesquisa aqui. Aí, aqui, ó, adicionar um voo. Então, aqui você pode botar, por exemplo, Portugal, Lisboa, Paris, Paris, Fortaleza, tá? Então, ele já te orçou aqui, já deu até aqui umas datas aqui para você, se você quiser pesquisar. E aí você pode botar até múltiplos destinos aqui, mas nem sempre, como eu falei, vai valer a pena, você precisa saber aí a maneira correta de fazer. Primeiro, pesquisa o valor total, depois coloca os múltiplos destinos, tá? Então, a gente tem aqui no Google Flights, a gente faz assim. Aqui na Air France, o stopover vai ser na França, porque ali é onde é a parada dela principal. Então, se você for comprar uma passagem para lá, tem uma outra que é da Turquia também, que faz a pausa na Turquia. Eu fiz agora com um cliente nosso, e aí ele ia para o Japão, ele fez essa pausa na Turquia por 24 horas, aproveitou lá o destino, porque a viagem era muito corrida, então eles ficaram pelo menos 24 horas ali, aproveitaram o destino e sem precisar pagar nada mais por isso, tá bom? Agora, verifique muito bem se o destino que você vai fazer o stopover, se for uma viagem internacional, precisa de visto, precisa quais as documentações que precisa. Por exemplo, olha, na época, quando foi para a Tailândia, a nossa pausa em Doha ainda precisava fazer visto, hoje em dia é liberado, mas a gente ainda precisava de visto. O visto era feito pela própria companhia aérea, era tranquilo de fazer, não era aquele visto que nem dos Estados Unidos, né? Mas a gente precisava desse visto para entrar em Doha na época, agora não.
Então, para a Tailândia, a gente não precisava do visto. O visto era tirado no próprio aeroporto. Então, muitas vezes, quando a pessoa vai fazer o stopover, ela esquece desse momento dos documentos dali. Por exemplo, se for a Europa, precisa de seguro viagem. Então, você precisa ali estar sabendo também, não deixe de fiscalizar os documentos que precisa para aquele lugar que você vai fazer o stopover, tá? Então, a gente tem aqui, que aqui também você pesquisa múltiplos destinos, tá? Bem aqui, ó, múltiplos destinos. Então, ela já faz essa pesquisa para ti. A da Gol já passei. O da TAP é muito bom para isso. Ele te dá aqui o passo a passo, ó, você pode ficar até 10 dias gratuito em Portugal, em Porto, fazendo essa estratégia, mas nem sempre, no site é super fácil de você fazer, ele já te dá, ele já te pesquisa, quando você vai fazer a pesquisa de uma passagem, ele já coloca, você quer fazer um stopover? Mas a estratégia é que nem sempre você fazer pelo site vai dar bom. Então, às vezes, você precisa fazer por e-mail, pelo WhatsApp, e aí isso daí vai alterar de acordo com cada lugar que você vai fazer essa pesquisa. Mas essa é uma estratégia bastante utilizada. Como eu já falei, a gente já utilizou bastante, tanto na Europa, nos Estados Unidos, na Arábia, a gente já utilizou essa estratégia, já utilizamos também para os nossos clientes, principalmente em voos internacionais, porém você precisa saber aplicar da maneira correta. Primeiro pesquisa o valor, depois pesquisa os destinos múltiplos, e aí também tem essas alternativas de você tentar contato com e-mail, WhatsApp, para que você consiga ainda baratear ainda mais esse valor total da passagem, tá? Essa é uma estratégia maravilhosa. Eu falo aí para você, se você conhece alguém que ama viajar, já encaminhe esse vídeo para essa pessoa, porque essa pessoa vai ter uma outra visão, que a gente acha que viajar é caro demais, às vezes a gente não tem as estratégias certas na mão. Viajar com criança é estressante, às vezes você não tem a estratégia certa na mão. E é isso que eu quis falar para vocês hoje. Inclusive, a gente tem aqui o clube Viaje Mais durante o ano. O que é esse clube, Vanessa? Esse clube é apenas R$ 10 por mês. Você pode cancelar quando quiser. Todos os meses a gente vai colocando conteúdos lá dentro que vão te ajudar a viajar mais com economia, segurança, diversão. Então, você vai ter conteúdo ali de milhas, hospedagem, passagem, aluguel de carro, seguro, viagem com criança, tudo para facilitar a sua viagem. Eu acho que o entendimento é a base de tudo para você conseguir viajar muito mais. A gente sabe aí, muitas pessoas passaram por um perrengue aí com a 1, 2, 3 milhas, isso é falta de informação, porque são riscos que são calculáveis. Então, se você sabe, entende sobre o assunto, esses riscos vão ficar a menos e você vai conseguir lidar mais com os imprevistos. No nosso clube, como eu falei, só de você entrar no clube, você já vai ter várias aulas lá liberadas, olha. Tem o como comprar passagem aérea com 59% de desconto, aula prática comprando passagens aéreas na prática, tem de milhas, olha, cadê o de milhas? As melhores estratégias para você acumular e multiplicar suas milhas. Já tem um aulão aqui. Essas aulas são aulas com conteúdos realmente que vão fazer a diferença na sua viagem. Lembrando que você pode cancelar quando você quiser. Inclusive, se você entrar em 7 dias e quiser cancelar, você tem um cancelamento gratuito. Apenas R$ 10, menos do que uma Netflix, é menos que um cafezinho, para você ter todos esses conteúdos na sua mão. R$ 10. Mês que vem eu não quero mais, pode cancelar. Mas mês que vem vai ter novos conteúdos. Inclusive, já estou prometendo que mês que vem aí a gente vai incluir a aula aqui, que é a aula de stopover na prática, tá? Que é uma aula um pouquinho mais longa e a gente mostra na prática como fazer. Vai ser a aula liberada para o mês que vem, tá? Como escolher a hospedagem ideal para sua família e ainda lucrar com a sua hospedagem. Como escolher o destino ideal para cada viagem. Isso tudo é aula liberada. Você pagou R$ 10, você já tem acesso a todo esse conteúdo, sem precisar perder maior tempão pesquisando várias coisas na internet, aqui já está tudo ali para você mastigado, para você não perder tempo. Como escolher o seguro ideal para sua família, como escolher o aluguel de carro ideal, né, ainda economizar com isso,
Tem ali, olha, quem viaja com criança, tem ali um e-book, que é as 3 etapas para conseguir, para seguir antes de viajar com criança. Tem o nosso checklist da mala enxuta, isso serve tanto para adulto quanto para criança, tá? Não é só para criança. Tem mala para adulto e mala para criança aqui também. Então, você pode ter acesso a todo esse conteúdo por apenas R$ 10. O link está aqui na bio. Espero que tenham gostado. Deixa o like aqui, se inscreve no canal e até a próxima. Um grande abraço!